Boa noite! Nós estamos realmente começando agora, depois dos nossos avisos maravilhosos, o Evangelho Um Lar, que toda sexta leva a luz aos seus lares, ensina a todos a levar Jesus para dentro das suas casas. É uma bênção verdadeira. Hoje nós estamos com convidados especiais que estão aqui pela primeira vez, o nosso amigo Josinaldo e a nossa amiga Lívia, não é isso? Lívia Marinho e Josinaldo Barbosa. Desde já nós agradecemos o convite que nós fizemos, vocês aceitaram de pronto, né? A estar aqui conosco, né? Uma emoção muito grande vê-los aqui na minha casa, também recebendo o nosso lar. E também queremos dizer para vocês que nós estamos todos aqui envolvidos em um trabalho sério, de muito carinho e amor. Estamos com a presença de Giane Petrucci, de Vitor Andrade, o nosso diretor de comunicação também está presente no Janda Apoio, Neto Batista. E queremos desde já mandar um abraço a todos vocês que estão aqui na Rede do Amigo Espírita conosco, né? Que vocês possam vivenciar o Evangelho do tema da noite de hoje, que é muito palpitante, né? É um exercício, vai ser um exercício daqui para frente nas nossas vidas. Com certeza nos fará galgar para novos horizontes, né? Com certeza. Então, para início dos nossos trabalhos, como sempre, a gente pede para alguém fazer a prece inicial. Então, vamos pedir para a Lívia fazer a nossa prece inicial para a gente poder começar. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer ao nosso Pai maior, Deus, que nos envolva, Senhor, nestas bênçãos, a nosso Mestre Jesus, que nos intua no estudo do Seu Evangelho, das Tuas lições, que nos cai como bálsamos em nossas vidas, para que nós possamos buscar, praticar todos os ensinamentos que recebemos, ó Pai, que nesta noite nós estejamos receptivos para os Teus ensinamentos e que todos os lares que estão ligados conosco possam também receber a proteção, que essa proteção se estenda aos nossos irmãos que estão sofrendo, onde eles estiverem, e também àqueles que se encontram distantes de Ti, Senhor, distantes da verdade, que um dia eles possam despertar para o bem, para o amor, que nos liberta e nos transforma. Assim, Senhor, certos da Tua presença, das boas vibrações dos nossos irmãos espirituais, protetores deste trabalho de todos nós passamos a palavra à diretora para dar início aos trabalhos da noite. Pois bem, gente, nós vamos desde já, né, incluir vocês nas nossas vibrações, todos que estão nos ouvindo nesse momento, que todas as preces sejam dirigidas a cada um individualmente, todo o coração, com toda a nossa alma. Então vamos dar início ao tema da noite de hoje, que é bastante palpitante, né? Se refere ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Então nós vamos ver se realmente nós estamos nessa condição. E você, o que é que você acha? Você acha que você tem condição de amar verdadeiramente seu inimigo? Então, vamos começar, né, já a discutir aqui com os nossos amigos presentes essa primeira parte. Vamos colocar aqui o slide. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos
saudardes, quer o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tantos pagãos? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 47. E aí, meus amigos, o que é que a gente vê? Que Jesus vem mostrar um outro ensinamento, né? Estava diante de uma nova proposta de vida, né, Josinaldo? O interessante é que Jesus ele sempre traz essa proposta, né? Quando ele vem, ele sempre é testado e ele é colocado à prova para saber se ele estava ou não indo de encontro à lei, né? E Jesus, ele sempre ressaltava que não, ele não estava contra a lei, mas ele vinha para se fazer cumprir a lei. No entanto, a gente vai ver ele se chocando frontalmente, naturalmente, com alguns ensinamentos da lei, da Torá. Uhum. Mas o que me chama a atenção para isso é que, na realidade, a Torá nós poderíamos dividir ela como sendo parte lei divina e uma parte um código moral, um código de ética, um código de conduta, um código penal ou civil. E nessa hora, Jesus ele choca, porque esse ensinamento naturalmente não é de Deus. Quando ele diz o seguinte: amar aos vossos inimigos e odiar os inimigos. Amar o próximo, né? E odiar os inimigos. E odiar os inimigos. Então não faz sentido um ensinamento desse partir de Deus. Então Jesus vem e reforça: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso para aquela época em que o povo tão escravo, né, do poderio romano, tanto sofrimento, né? Ele foi realmente uma luz. Imagina, é de uma visão que até hoje choca. Até hoje, né? A visão que até hoje choca. Por quê? Porque nós poderíamos enxergar o seguinte: nós somos ligados muito à matéria. Então, se eu não encarar a vida como sendo uma vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, e eu pensar que tudo se resolve na matéria, então esse ensinamento de Jesus ele não faz muito sentido se eu enxergar a vida material. Porque quando a gente está muito apegado à matéria, se eu pensar só na matéria, eu vou pensar em me dar bem materialmente falando. E não é essa a proposta de Jesus. Jesus propõe para que a gente tenha e enxergue a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida eterna. É um ponto de vista, né, Lívia, que vai além, né, da vida terrena, né? Um alcance maior. É completamente transformador, né? Eu imagino o impacto daquelas pessoas naquela época que estavam acostumadas justamente a essa justiça do olho por olho, dente por dente. E aí naquele momento também, né, Jesus chega com essa mensagem totalmente nova, né, de amor, não mais de ódio, mas de amor. Então realmente, se nos causa impacto, como o Josinaldo falou, imagine para aquele povo, né? Mas outra coisa interessante que a gente poderia observar, né, é que ele, quando ele faz a proposta dele, principalmente voltados para os seguidores dele, que na realidade nós poderíamos nos enquadrar nessas pessoas, né, de seguidores de Jesus, ele choca e diz: se você fizer exatamente o que os outros fazem, o que é que você tem de diferente? Então a proposta da gente, a proposta de Jesus, é que nós sejamos diferentes, já que nós nos propomos a abraçar a causa cristã, que de fato nós façamos diferente. E que a causa cristã, a gente tem que fazer o algo mais, o plus, a diferença. Ou seja, se eu fizer iguais aos outros, que mérito eu terei? Até o ímpio, até a pior das pessoas ama o seu próximo. Então, para ser cristão, para ser diferente, eu tenho que amar muito mais do que isso. Além do normal proposto, né? Com certeza. Vamos passar para o slide seguinte. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes ao que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá?
dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. O que a gente observa aqui é que Jesus fala que Deus não faz distinção dos seus filhos, né? E que a gente tem que fazer o bem da mesma forma, independente se as pessoas não retribuírem, né? É isso, Lívia? Isso. Uma outra coisa que eu acho interessante é como se essa mensagem de Jesus de amar aos seus inimigos, ele vem ratificar aquela mensagem maior dele, que ele diz que é o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí agora ele situa o próximo, o inimigo, como sendo também o nosso próximo, né? Então, essa visão de que todo mundo é o nosso próximo, né? Independente se a gente tem afinidade ou não. E a lei de amor está justamente para a gente reconstituir esses laços de discórdia ou de mal que existe ainda entre nós, né? Ele confirma para nós que esse tipo de situações difíceis com pessoas difíceis vão existir, né? Mas cabe a nós encontrar a melhor maneira, né, de conviver com essas pessoas, porque tudo isso tem um sentido maior, não é isso? Que a gente, por enquanto, a gente não conhece, né, Josinaldo? Perfeito. Eu acho que o mais interessante que eu acho dessa mensagem aqui, talvez a gente vá perceber nas entrelinhas. O que tem de interessante aqui, que eu acho, é que quando ele fala o seguinte: então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Esse ensinamento aí me dá de certa forma, um choque também, porque imaginemos nós, né, até a maioria das pessoas acredita que o mal está condenado ao inferno, está condenado a perpetuamente queimar no fogo do inferno. E aqui ele vem e desmancha esse mito. Ele desmancha quando ele fala o seguinte, que até os maus, o nosso Pai amará. Então ele dá mais uma força aqui, principalmente para a mensagem reencarnatória, que na realidade nós não somos maus. A maldade está na realidade na ignorância das pessoas. Então na hora que a gente vai aprendendo, que a gente vai se conscientizando de nós mesmos, a gente vai se transformando em pessoas melhores. E isso, naturalmente, só existe essa possibilidade através das vidas sucessivas. Isso, inclusive, é bem interessante na mensagem do Livro dos Espíritos, né? A questão 120, né? A questão 120 do Livro dos Espíritos. Quer dar uma lida? Pode ler. A questão 120 diz o seguinte: todos os espíritos passam pela fileira do mal para alcançar o bem, e os espíritos respondem o seguinte: não pela fileira do mal, mas pela a da ignorância. E aí, todos. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E durante a nossa simplicidade e ignorância, nós erramos. É natural. Errando é que se aprende. Mas todos nós somos filhos de Deus. E Ele ama a todos. Indistintamente. Gente, tem um pessoal daqui da Rede do Amigo que está interagindo conosco. Que maravilha. Joano Milo, ele está dizendo aqui: Jesus não falava para o homem mortal, e sim para o espírito imortal. Muito bem, exatamente isso.
A Tatiana Milen de Matos também está dizendo aqui para nós: eu acredito que primeiro temos que praticar benevolência, aceitar e procurar fazer o bem e orar pelos inimigos. E assim, com esse exercício, estaremos buscando amá-los. Lelinho 90 também está falando aqui para a gente: eu acredito que inimigo é um amigo na sala de espera. Ai, que interessante, Lelinho, gostei. André Galino Moura, ele está dizendo aqui para nós: o maior inimigo está dentro de nós. Uau, também, não é isso? Todos estão corretíssimos com relação ao inimigo. Eu acho que é interessante a segunda mensagem, que é da Tatiana, né? Acho que mais adiante, num dos textos, ela vai justamente ao encontro desse ensinamento dela. É mesmo. E tem aqui Maria Oliveira também, que entrou, está dizendo aqui: é a nossa missão aqui na Terra, aprender a amar. Minha gente, os internautas hoje estão altamente inspirados. Estou gostando, estão vibrando junto conosco. Isso é muito importante. Vamos passar para o próximo slide? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu amigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Uma coisa linda, né, gente? Aí ela vai justamente dar a ideia do que é o inimigo. Aqui a Tatiana falou. A história da porta de espera. Está na porta de espera. É o nosso amigo que está ali. É o instrumento de Deus na nossa vida. A gente, na realidade, não é obrigado a ter a mesma relação, a mesma sensação de bem-estar, de estar com uma pessoa próxima, de uma pessoa querida, de que estar uma pessoa que nos faz mal, que busca nos fazer o mal. Mas a gente tem que, a princípio, como ela bem falou na mensagem, né, começar a orar por ela e por nós também, para que nos dê força, para que a gente compreenda aquele irmão como um aprendiz. E o interessante também é que ele também ratifica o posicionamento do nosso irmão André, né? Ele fala que o grande inimigo, na realidade, está dentro de nós. É que ele fala, né? Eu me lembrei dele também. Do egoísmo e do orgulho. Muito bem colocado, André. Que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Egoísmo, orgulho, né? São as maiores chagas da humanidade. Esses comentários no livro dos Espíritos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem assim uma clareza tão grande do Evangelho, porque se a gente ler realmente só a passagem amar os vossos inimigos e tomar isso, o amor como um só, realmente é muito difícil da gente conceber. Fica tão distante, né? Conseguir amar um inimigo da mesma forma que a gente ama um familiar, uma pessoa querida, né? E aí, nessas explicações é que a gente vai vendo que na verdade isso aí é gradativo, né? E que realmente não tem nem como a gente afinizar em questão de vibração espiritual mesmo, né? O mal com o bem, ele não consegue ter essa. Então, ele mais à frente ele vai trazer quais são as atividades que a gente pode ir exercendo para poder conseguir conquistar desenvolver esse amor, né? Aos inimigos. Quer fazer algum comentário? Não, acho que está perfeita a colocação da Lívia. Eu acho que a gente ter o sentimento de bem-estar com uma pessoa, naturalmente ele vai muito da faixa vibracional espiritual. A gente pode até se questionar por que é que essas pessoas, né, que convivem conosco, algumas,
incomodam a gente em determinadas coisas que elas falam com a gente, a maneira como nos tratam, né? Gente, por que a gente se incomoda? Porque a gente podia não se incomodar, né? Isso. Não considerar essa pessoa, né, nem inimigo, né? Uma pessoa que está na frente, está me incomodando, né? E muitas vezes as pessoas se melindram por conta disso, né? Ao ponto de até abandonarem instituições, né? Que estejam trabalhando e tudo por conta de determinadas pessoas que não sabem enfrentar. Que a tolerância. Não reconhecem também que essas pessoas estão servindo para elas refletirem como elas estão. Porque o nosso teste não é no bombom, meu amigo. Para um amigo a gente é sempre lindo, né? Maravilhoso. Os nossos defeitos passam, né? Assim. A gente releva, deixa pra lá, né? Vai passar. Mas uma pessoa assim, estranha e que fica de repente implicando com a gente, né? Que a gente não sabe porque. É difícil a gente entender isso, né? Se nós vivêssemos só no meio de amigos, de pessoas a gente não cresceria, né? Com certeza nós seríamos anjos já. Esse comportamento todo, nós não teríamos interesse nenhum de fazer o mal para o outro, né? Então a gente ia amar ao próximo como se fosse a nós mesmos, era mais fácil. Mas na hora que a gente vê uma pessoa, um concorrente, uma concorrente, vamos dizer assim, no sentido de querer derrubar a gente, de um inimigo que quer fazer mal, uma pessoa que fez o mal a um ente querido nosso, imagine, um assassino de um filho, um assassino de uma filha, um estuprador, e a gente ter que encará-los como sendo irmãos nossos, então o comportamento é diferente. A gente vai ter que ali exercer o que Jesus ensinou sobre o perdão, que é fantástico, né? Ou seja, quando ele disse que se por acaso alguém te bater na face, oferece a outra face, né? Então é uma maneira de que a gente não revide a agressão sofrida. Não entre na vibração dessa pessoa, né? Que a gente permaneça, a gente tem que pelo menos se manter, né? Dentro de uma linha espiritual diferente daquela pessoa que está agredindo, né, Josnaldo? E é tão forte essa resposta do bem, ela é tão forte que geralmente ela constrange o mal. É mesmo, até o silêncio. Até o silêncio, porque quando a gente revida em mesmo tom do mal, então nós baixamos a faixa vibracional, vai criar uma empatia entre os dois e aquele debate vai ficando cada vez mais acalorado, ao ponto de chegar a vias de fato até a morte e por aí vai. Mas quando a outra pessoa responde com o bem, o mal se constrange. Se constrange. Olha o que Joana Milo está dizendo aqui. O inimigo mostra de forma clara as nossas dificuldades, olha aí que a gente falou, e nos presta o benefício de nos consertar. Olha aí. A gente vai ver naquela mensagem. Naquela mensagem, depois você vai ler pra gente. Muito interessante de Emmanuel. Emmanuel, como sempre, olha, se vocês tiverem a oportunidade de todos os dias, pegar o livrinho da série Fonte Viva, todo dia, levanta de manhã, lê aquele versículozinho, vê aquela interpretação de Emmanuel, faz uma reflexão, você passa o dia assim, legalzinho, ninguém mexe com você. É um conselho que eu dou a você. Olha, a Cláudia Lesse está dizendo aqui, ó, acredito que o primeiro passo é não desejar o mal. Maravilhoso, com certeza. É um grande passo. Conseguir amar vem na sequência, conforme vamos evoluindo. André Galindo Moura também fala aqui, ó, ver o outro como nosso reflexo. A gente só identifica no... Eita, pegou a gente... Olha, a gente só identifica... Eu acredito nisso. A gente só identifica no outro o que temos e o que precisamos vencer em nós mesmos. Eu sei disso. Quando nos amarmos, em primeiro lugar, o amor sai de nós de forma natural e celar. Olha aí. Incomoda porque eu tenho aquilo ali. Vamos passar por outro slide para a gente... Vamos lá. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, eu errei, desculpem, gente, perdão. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos.
O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. A questão das vibrações, né? Que a gente percebe, né? Da aproximação das intenções das pessoas, telepaticamente, né? Vibracionalmente. É tão interessante esse ensinamento, né? Que até dentro das pessoas incomoda, que nós amamos, existe diferença. Tem pessoas que eu gosto, amo meus irmãos, meus familiares, por exemplo, mas tem um que eu me afino mais. Sempre tem. Então, não é para a gente estranhar isso, né? Ou seja, esse nível de afinidade entre os espíritos é de uma coisa que é inexplicável se nós enxergarmos uma vida única. Como é que, por exemplo, uma mãe tem 2 filhos gêmeos que tiveram a mesma oportunidade dentro do mesmo ventre, foram criados da mesma forma e tem preferência por um do que pelo outro, se não for pela faixa vibracional. Então, se acontece dentro do nosso lar, imagine com pessoas que não nos querem bem. Então é normal essa atração repulsão, fluídica, né? É natural esse processo, realmente. Dá para perceber, né, Lívia? Você quer fazer algum comentário? Não, eu acho que sobre isso aqui eu já tinha falado da vez anterior, né, sobre justamente essa questão da vibração e também do quão seria difícil, realmente ele traz aqui no final, né? Imaginar esse amor como sendo o mesmo, né? Para o inimigo e para o amigo. Ou seja, se a gente fosse ler justamente a mensagem ao pé da letra, né? Ele traz aqui no final dessa explicação. Certo dia eu assisti uma reportagem no Fantástico de uma mãe que teve um filho assassinado. E essa mãe, diariamente ela levava alimentos para o assassino do filho. Ou seja, ela só deu uma mensagem, não só deu uma mensagem de perdão, ela perdoou o algoz do filho, mas ela diariamente se preocupou e criou um vínculo de amor entre eles, que ela se preocupava com a alimentação dele no presídio. E diariamente ela levava o alimento para aquela criatura. E essa resposta que a mãe deu foi de uma profundidade gigante, que de fato transformou aquela criatura. Se ela revidasse com o ódio, como muita gente, né, vê aí, eu quero justiça, chega a se treme quando fala de justiça, ou seja, nada mais é do que vingança, ela não teria o impacto que ela teve, que ela conseguiu com o impacto da bondade, o impacto do amor. Realmente. Olha, tem uns internautas aqui interagindo conosco. Maria Oliveira, ela está dizendo aqui: às vezes esse defeitinho que enxergamos tanto nos outros é nosso espelho. Nos vemos nesta pessoa. Exatamente, aqui nós já colocamos, né? E também está dizendo aqui: acha que Jesus pediu para amar os nossos inimigos por ser estes mesmos inimigos nosso trampolim para nosso crescimento espiritual? Com certeza. E Gutenberg está dizendo aqui, Gutenberg Lócio dos Anjos: o correto é perdoar, mas é muito difícil. Temos que trabalhar com muita força esse sentimento. Mas Jesus, Gutenberg, nos dá, né, a oportunidade de nós, pelo menos, orarmos, né, por essas criaturas, para que hajam, com certeza, né, através da força da oração, do pensamento, da nossa vontade, né, da vontade da espiritualidade, essas pessoas um dia se modificarem, que elas vão se modificar. Como a gente viu aqui na questão 120, né? Todos nós passamos pela fileira assim, não é nem do mal, é da ignorância, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo, que a gente vai despertando, né?
E com a ajuda da prece, dos nossos irmãos, né? Isso vai nos ajudando, vai nos colocando, né, em nova posição vibracional. E tudo isso vai passar. Então, a única forma que nós temos, pelo menos assim, segura, é a prece, né? Pelo menos para pedir a Deus, né, que nos ajude a aceitar essa pessoa como ela é, né? Já que nós também, se estamos, como a gente falou aqui, já que a gente está enxergando no outro o que a gente tem, né, que eu possa compreender. Sou eu do outro lado, é o meu espelho, então, por que não, né? A gente ter essa compreensão, né? Né, Lívia? Eu acho que o Gutenberg, ele é preciso, ele é de uma precisão cirúrgica quando ele fala que é difícil perdoar. É difícil. É difícil perdoar, é difícil amar ao outro, principalmente a quem nos faz mal. Mas esse é um exercício que nós temos que fazer diariamente. É um exercício que a gente deve, eu acho interessante, a gente deve orar pelo outro, mas não pelo outro, principalmente por nós, para que nós consigamos superar esse obstáculo dentro de nós. E a gente aprenda a enxergar o outro como sendo também um aprendiz. Essa dificuldade se deve ao fato de nós sermos espíritos ainda em provas de expiação. Exatamente. É por isso que a gente está aqui na Terra e não é à toa que a gente está na Terra, né? A gente está porque a gente merece. É um planeta de prova e expiação, porque todos nós que estamos aqui estamos vibrando, né, nessa faixa vibratória. Por isso que é difícil. Mas se nós quando nós atingirmos a condição de espíritos mais perfeitos, com certeza nós iremos perdoar. Já foi bem pior. Hoje é comum antigamente lavar a honra com sangue, lavar com... A gente já progrediu muito. Hoje a gente já não enxerga mais isso, já é um grande passo que a gente enxerga na evolução da humanidade. E com certeza um dia a gente vai estar fazendo exatamente como Jesus disse aqui, amando ao próximo como se fosse a nós mesmos, inclusive os nossos inimigos. Né? Tem mais. Para o crente, sobretudo. É o último. Vamos para o próximo slide. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração, de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Uma coisa que eu achei interessante aqui é a gente não carregar, né, não guardar esse ódio, esse rancor, desejo de vingança, não carregar esse fardo, né, negativo, que pode até, inclusive, né, afetar a nossa saúde, né, nos desequilibrar. É um alerta bem grande para a gente, né, isso aí, né? A questão da nossa saúde, pelo nosso bem, né? A gente tem que perdoar. Para bem a saúde. A medicina já está se aproximando dessa integração do ser, né, como um todo, e não mais com uma visão apenas material, né? Então, justamente a gente vê que esses sentimentos, eles trazem toda uma carga negativa para os nossos órgãos mesmo, né? Desencadeiam doenças as mais diversas que a gente conhece. Então, o que é mais interessante que eu acho que fica assim dessa lição é justamente ele traz como uma sequência. Já que você não consegue amar logo, então comece orando, comece pensando o bem, não querendo que aquela pessoa se dê mal, levando, né, o ódio, não criando obstáculos para uma reconciliação. Exato. Né? Silenciar na hora que você tem vontade de falar, de já é um grande passo, reagir. Né? São grandes. Porque tem muita gente que não leva desaforo para casa, né?
achando bonito isso, né? Não fui criada assim, né? E Mas, essa na verdade, parte não tá. final dessa mensagem é precisa quando ele fala o seguinte aqui, né? Retribui-lhe sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Essa parte é interessante porque a gente compreende de fato aí aquele ensinamento de Jesus quando ele fala o seguinte: no dia que alguém te bater na face, ou seja, lhe fizer o mal, devolva a outra face. Qual é a outra face do mal, senão o bem? Então, se a gente fizer isso, devolver a outra face, ou mostrar a outra face, que não seja a face do mal, mostrar a face do bem, a gente vai estar dando um grande passo em relação a essa reconciliação, a essa união que nós devemos ter com os nossos irmãos. É sempre a gente enxergar assim: somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Então, surgindo a oportunidade, né, da gente se reconciliar, a gente não deve jamais, a gente já conhece, né, a gente não pode perder a oportunidade de se reconciliar com esses adversários e instrutores nossos, né, da nossa vida. Sim, verdade. Vamos passar para o último slide. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advém dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Olha que coisa interessante. Ele fala aqui que a gente tem que colocar o nosso ponto de vista como nos ensina o Evangelho, como se nós estivéssemos no alto do monte, né, lá de cima, vendo as coisas da terra bem pequenas, bem banais. Não. Uma coisa que me chama a atenção nesse ensinamento aqui é quando ele fala que nós devemos enxergar o outro como sendo os nossos instrutores, né? Uhum. Isso é interessante porque muitas das vezes nós que somos espíritas, que estudamos o Evangelho, que diariamente lemos a mensagem de Emmanuel, ou seja, teoricamente, nós sabemos como é que nós devemos proceder. Teoricamente, nós sabemos o ensinamento de Jesus. Teoricamente, a gente sabe que deve amar ao próximo como a nós mesmos, que devemos perdoar, teoricamente. Mas quando essas pessoas, esses inimigos, são colocados à nossa frente, é justamente para a gente pôr em prática e saber se de fato nós sabemos a teoria, se nós estamos prontos. Nossa prova. A prova, né? Eu vou colocar agora, passar pelo teste, se o que eu aprendi mesmo, ou foi só decorado e foi só da boca para fora. Sem o teste não dá, né, gente? Exatamente. E outra coisa interessante sobre esses inimigos, se a gente olhar a vida como um todo, né, como sucessivas encarnações, quem são esses inimigos de hoje, se não, muitas vezes, pessoas que nós prejudicamos. Olívia, eu gostaria que você lesse aquela mensagem de Emmanuel, falando sobre os credores diferentes. Muito interessante e bem a propósito desse tema da noite de hoje. Vocês vão ver, prestem atenção, viu, queridos? Credores diferentes. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores do martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. É interessante esse aqui. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade,
compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da existência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-nos com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado, uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Pois é, minha gente, louvemos e agradecemos a esses nossos adversários, a esses nossos inimigos, que são, além de instrutores, os médicos da nossa vida. Olha que maravilha! A gente tem que agradecer muito a Deus pela oportunidade de tê-los em nossa companhia, de crescermos cada vez mais. E antes de nós partirmos para a prece final, nós queremos agradecer a presença de todos os internautas que interagiram conosco. Adoramos demais, vocês sintonizaram perfeitamente conosco. Um abraço bem grande para todo mundo. E tem uns aqui anotados que eu vou passar aqui. Lelinho 90, que esteve conosco, Tatiana Matos, Cláudia Lester, Elisete Passarello, Cristiane Pittar, Joana Milo, Adriana Neri, Flor Gomes, Tatiana Lourenço, Rita de Cássia, Adriana Neri, Maria Fidalgo, Fernanda Queiroz, Maria Oliveira, Celestino, André Galino, Gutenberg Lúcio, Lúcia Maria, Cristiane Pittar, Joana Milo, Adriana Neri, Flor Gomes, Tatiana Lourenço, acho que já falei, Maria Fidalgo, Fernanda Queiroz, Maria Oliveira. E agradecer desde já a audiência de vocês. Ainda tem mais, gente. Um abraço bem grande para todo mundo. Muito carinho, muito amor. Que o Evangelho sirva para vocês. Fortaleça cada vez mais os seus corações. Fernanda Queiroz, Maria Oliveira, Aline Celestino, e Lúcia Maria, que eu faltei. E um abraço também para todos os irmãozinhos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que estão também aí nos assistindo, a Rede Amiga Espírita, que nos transmite toda semana esse Evangelho, a todos os nossos queridos amigos da Federação Espírita Paraibana, né, o nosso presidente Marco Lima e toda a diretoria maravilhosa, o nosso grande abraço. E também quero registrar a presença da nossa filha aqui, Vanessa Limeira, que está presente, Bianca também, Igor, esposo de Giane, que veio participar conosco. E olha, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu, Lívia e Josinaldo? E vamos convidá-los com certeza outras vezes, né, para a gente ter o prazer da companhia de vocês. Então, desde já, né, que o nosso Mestre Jesus nos ampare. E sim, gente, eu esqueci de avisar, já esquecendo. Na próxima semana, os temas vão ser colocados no Facebook a partir de hoje. Vocês vão escolher novamente, viu? Entrem lá, aproveitem, curtam a página, certo? E escolham temas, são temas palpitantes. Acho que a gente já tem os temas aí, vamos ver? Acesse a nossa página www.facebook.com/fspb e escolha A Vida Futura, capítulo 2, olha que coisa linda. Diferentes estados da alma na erraticidade, capítulo 3, e Limites da Encarnação, capítulo 4. Muito mais conhecimentos para você. Então, e outra coisa, gente, a série Fonte Viva continua, logo após o Evangelho, não sai daí. Segura aí a Rede do Amigo Espírita, contribua também assistindo a Rede do Amigo, se inscreva lá e assista logo após o Evangelho a série Fonte Viva, que está linda, os jovens maravilhosos. Tem muitas surpresas,
que o nosso diretor Neto Batista vai colocar para vocês com muito amor e carinho, tá ok? Então, boa noite, que Jesus os ilumine, muita paz, muita luz, hoje, agora e sempre, tá bom? Beijão a todos. No projeto Fonte Viva, objetivamos estudar obras do Espírito Emmanuel que foram trazidas pelas mãos de Chico Xavier. A primeira dessas obras chama-se Caminho, Verdade e Vida. Em mais de 100 capítulos, Emmanuel nos traz versículos do Novo Testamento, de modo que possamos aprender seu significado espiritual de alta envergadura, como é o Espírito Emmanuel. Emmanuel, nesses livros, ele traz interpretações dos versículos bem detalhadas. E nós, assim, vemos aqui a oportunidade de comentar com vocês, escutar a opinião, discutir sobre o Evangelho, sobre a vivência do Evangelho, sobre essa maravilha que é o ensinamento de Jesus. Um verdadeiro convite a termos um encontro com Jesus, a tornarmos este ser tão querido, tão amigo, mais próximo de nós. Não seria o tempo apenas um instrumento divino para o nosso aprendizado? Ora, se nós reclamamos do tempo, estaríamos então reclamando do nosso próprio Senhor, desses instrumentos que Ele nos concedeu por sua misericórdia divina para que possamos progredir. Emmanuel nos faz refletir sobre como nós usamos o tempo. Será que nós temos uma atenção para a nossa encarnação terrestre? Será que nós consideramos a dádiva que o Criador nos deu para utilizarmos as horas, os dias, as semanas, os meses para a nossa evolução? Ele cita uma passagem de Romanos, Carta aos Romanos de Paulo, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz o caso do dia, para o Senhor o faz. O título do primeiro capítulo do livro de Emmanuel é O Tempo. Tempo é uma concepção humana que nos acompanhou desde quando nós começamos a desenvolver a nossa inteligência. O que é o tempo? É difícil definir. Muito fácil para nós dizermos que sabemos o que é o tempo. Já dizia Agostinho no seu livro Confissões, em que ele faz comentários sobre essa concepção de tempo. Ele diz que sabe muito bem o que é o tempo, mas, no entanto, se alguém o perguntar, ele já não o saberá. Analisando a situação da maioria dos seres terráqueos, Emmanuel constata que nós costumamos matar o tempo, como se estivéssemos na Terra a passeio, de férias prolongadas, sem ter um compromisso de trabalho que nos dignifique e nos coloque numa situação espiritual de maior elevação. É importante considerar que Deus, em sua providência, em sua sabedoria infinita, já nos colocou em situações na Terra onde as circunstâncias nos trazem condições de nos desenvolvermos para que alcancemos o propósito de autoiluminação e também possamos iluminar aqueles que nos cercam com a prática do amor. Fica ainda mais difícil nós entendermos o tempo quando nós descobrimos que até ele é relativo. Quando na nossa história da humanidade nós sempre entendemos o tempo como uma linha, nós entendemos o tempo como uma linha do tempo, algo linear. Nós demos esse caráter linear, onde se tem passado, presente, futuro, quando na verdade essa é uma concepção bem humana e inclusive até ocidental, porque no Oriente, a concepção hebraica do tempo é de que o futuro está atrás e não à frente.
Como isso tem até, vamos dizer assim, uma lógica, desde que nós pensemos que o futuro é algo que nós não vislumbramos, então ele tem que estar atrás. Então há essa visão mais concreta que a cultura hebraica tem, que é diferente do lado ocidental, do nosso entendimento científico ocidental. O homem ainda não percebe o valor em sua essência, em sua maior expressão do tempo. Ora, tudo na terra se manifesta em ciclos: o dia, a noite, as semanas, os anos. Sempre há tempo de brotar, de se desenvolver, de amadurecer. E também há um tempo de adormecer. Há um tempo em que nós começamos a passar por um estado de hibernamento. Ora, mas bem sabemos que toda fase de descanso, toda fase em que nós hibernamos, igualmente a estamos aproveitando para que possamos ter um dia muito mais frutífero, um tempo, uma semana, um ano mais além. Emmanuel comenta que nós esperamos muito de Deus os benefícios nas nossas vidas, como se fosse obrigação divina nos ceder, nos oportunizar o que nós queremos. Então, na verdade, o tempo é a oportunidade de construção desses nossos objetivos que nós traçamos para a nossa vida. O tempo é esse presente divino para que nós construamos esses benefícios. Então não há mais o que pedir. Deus já nos deu esse presente. E nós, por vezes, cobramos da divindade essa postura de nos oferecer o que nós queremos. Emmanuel nos faz refletir sobre como nós usamos o tempo. Será que nós temos uma atenção para a nossa encarnação terrestre? Será que nós consideramos a dádiva que o Criador nos deu para utilizarmos as horas, os dias, as semanas, os meses para a nossa evolução? Emmanuel também comenta que é muito difícil ter alguém que consiga aproveitar todos os momentos e instantes do dia, né? Todo o tempo necessário, todo o tempo disponibilizado para nós. Naturalmente isso é uma construção, mas é uma oportunidade aí de nós repensarmos os nossos afazeres, repensarmos o modo em que nós trabalhamos o nosso dia a dia. Quando o homem olha para os céus e interroga o Criador sobre possíveis dádivas que ele lhe daria, muitas vezes se esquece que a própria natureza, na sua constituição, já é uma dádiva do Criador. Então nós não precisamos, conforme nos ensina Emmanuel, ter dádivas em termos de bênçãos materiais ou de situações milagrosas para perceber que a providência já em si é uma dádiva para nós. Basta considerarmos que temos todas as leis naturais a nosso favor e muitas vezes, por nossa ignorância, desprezamos essas leis e não compreendemos o seu fim de evolução. Uma expressão que nós costumamos ouvir muito aqui na Terra é de que tempo é dinheiro. Então, partindo desse pressuposto, Emmanuel vai indagar se os nossos interesses materiais têm uma consonância com as práticas espirituais. Muitas vezes, raciocinando sobre esse propósito de que tempo é dinheiro, nos dedicamos a uma vida toda material. E assim desperdiçamos a sagrada oportunidade que a encarnação nos possibilita de desenvolvermos em nós os valores espirituais, as virtudes, como a paciência, a humildade, a simplicidade, tendo como foco principal a questão financeira, o bem material, o apego, os gozos, os prazeres. Então, para que possamos de fato utilizar bem o tempo, é preciso colocar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas e cumprir com o mandamento de Jesus de amor ao próximo como nós nos amamos. Sendo este o tempo, o meio através do qual o homem manifestou as suas ações ao longo do tempo,
Percebemos nele as suas atitudes inconsequentes. Ora, essa expressão, tempo é dinheiro, esteve presente, talvez não com o objeto dinheiro em si, mas com a ânsia por ter, pelo ter mais e mais no seu sentido material. E assim encontramos, por exemplo, as guerras, as cruzadas, todas elas em função de explorar um pouco do seu irmão, do seu próximo. Ora, da mesma maneira que encontramos essas expressões egoístas, essas expressões ainda muito materiais, ainda muito infantis na sua estrada evolutiva ao longo do tempo, igualmente precisará o homem do tempo para poder corrigir os seus passos tortos. Um dia tem 24 horas. Isso pode nos parecer tão pouco, mas um dia perante a imensidão que é a eternidade, que são as várias encarnações, que são os anos das nossas vidas, é o que constrói a nossa evolução, é o que constrói o que nós somos. Então, cada dia, em sua particularidade, é uma célula da nossa encarnação, da nossa vida eterna. É uma célula de construção contínua. Então, não há evolução sem construção diária, sem reforma diária. Então, cada hora de nossa vida deve ser aproveitada. Cada tempo de nossa vida é uma construção do nosso ser, da nossa evolução. Cada momento, cada segundo é preciosíssimo em nossas vidas. Às vezes, não temos a real noção dessa importância para nós, da importância que um segundo faz, mas paramos para refletir. Se não é em apenas um segundo que nós, ou talvez centésimos de segundos, que nosso cérebro processa as informações para que possamos dizer uma palavra. E cada palavra pode fazer a diferença nas nossas vidas. Às vezes, nós nos preocupamos demais com o trabalho. Às vezes, nós nos dedicamos tanto àquela tarefa que não sentimos a vontade de descansar, do repouso. Mas devemos encarar até mesmo o repouso como um tempo necessário, como um momento necessário para que possamos desempenhar bem a nossa tarefa quando acordarmos. O tempo é uma dádiva. A gente esquece muito desse fato e nos consideramos capazes de matá-lo, gastá-lo. Daí a expressão matar o tempo, gastar o tempo. Nos nossos intervalos entre as nossas atividades, a gente às vezes fica sem o que fazer e nós desperdiçamos as oportunidades. Nenhum intervalo, nenhum instante é passível de ser desprezado nas nossas vidas. É oportunidade e dádiva divina. Qualquer instante é uma oportunidade de evolução. É um momento de repensar, é um momento de aproveitar, de repousar e de fazer todas as etapas que dizem respeito à nossa vivência do Evangelho, do nosso cotidiano. Matar o tempo é de fácil uma expressão de inconsistência, bastante vulgar, por sinal, porque cada momento repercute em ações, repercute em outros momentos. É por isso que Emmanuel fala: os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da expressão. E o que seria então as encarnações, as reencarnações, senão esse processo de recapitulações, de ciclos, de períodos ao longo do tempo, ao longo dessa estrada que nós devemos percorrer.
podemos então encarar o tempo como mais um caminho que nós devemos trilhar em busca da verdade e da vida.